Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 4 de agosto de 2024, 1 hora da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e as equipes israelenses aqui em Rafah identificaram um enorme túnel aqui cruzando a fronteira com o Egito. Um túnel com 3 metros de largura, suficientes para passar um carro, até um caminhão por ali, né? Ou seja, claramente um túnel usado pelos palestinos para abastecer armas aqui a partir do Egito. A coisa curiosa é como é que o Egito não tinha percebido isso antes, né? Realmente uma coisa preocupante aqui. É lógico, esse túnel será destruído, mas a grande questão é como evitar outros túneis similares. Podem haver outros túneis ainda, e podem ser construídos outros túneis ainda, né? Israel também fez de ontem para hoje 2 ataques aqui contra bases terroristas na cidade de Gaza, alvejando um grande número de terroristas aqui. Inclusive existe a suspeita que o porta-voz do Hamas, um dos mais procurados nessa história toda, tenha sido eliminado de ontem para hoje, né? Tivemos, infelizmente, um atentado terrorista aqui próximo de Tel Aviv, e aqui no norte de Israel foram 50 foguetes lançados pelo Hezbollah contra regiões aqui. Felizmente, todos eles foram derrubados pelo Iron Dome, nenhum causou dano, mas 50 foguetes, uma quantidade muito grande. Não se sabe se isso já é o planejamento deles do ataque contra Israel por conta das mortes dos terroristas que nós vimos nos últimos dias, né? Pois bem, é lógico, a grande preocupação de todo mundo é com o ataque iraniano contra Israel. A gente tem tido notícias de falhas de GPS falhando em várias regiões. Isso tipicamente é a preparação para um ataque. Também temos aqui algumas rotas de aviação civil que foram interrompidas aqui em Israel por conta do risco, né? E também mais apelos ao pessoal para sair do Líbano, ou seja, estamos nos preparando para essa ação que deve acontecer nos próximos dias. Segundo alguns consultores americanos, isso deve acontecer já na segunda-feira, mas é só chute dos caras, pode ser antes, pode ser depois, ninguém sabe exatamente quando vai acontecer isso daí, né? Hoje faz 4 anos da grande explosão em Beirute, no Líbano, lembra? Onde uma grande quantidade de nitrato de amônia, né, que era fertilizante ou explosivo, não está muito claro até hoje, acabou destruindo boa parte da cidade de Beirute, né? Ninguém foi culpado por isso ainda, mas muita gente acredita que esse explosivo era mantido ali pelo Hezbollah no Líbano, né? E acabou prejudicando de forma absurda a capital do Líbano, né? Mais de 200 pessoas mortas, e até hoje Beirute não se recuperou desse evento, né? E bom, vamos falar também sobre as Olimpíadas. Israel conquistou a primeira medalha de ouro no windsurf, e está com um total de 6 medalhas de ouro, parabéns para Israel, mas teve um caso, infelizmente, envolvendo o Brasil e essa história que foi a vitória da judoca Bia Souza, né, brasileira, que ganhou o ouro no judô, o primeiro ouro brasileiro também, contra uma atleta israelense, né? E aí, aqui no Brasil, o pessoal da extrema esquerda está vindo com papo de que não, que ela derrotou Israel, que ela fez isso pelos palestinos, estão atribuindo frases antissemitas a Bia Souza, e é para avisar todo mundo que não, a Bia Souza, depois da luta, cumprimentou o atleta de Israel, não tem nada, foi um evento esportivo, né? Ganhou ali no esporte, coisa e tal, mas não tem nenhum sentimento disso daí. É a internet da extrema esquerda que está querendo atribuir essas frases antissemitas ou apoio ao povo palestino e coisa e tal. Não caiam nessa, por favor. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por: se o Biden levantar a mão, Jesus leva, fora Dilma, Maduro, Putin e Ortega, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha o tamanho do túnel que foi identificado ali na fronteira entre Egito e Gaza pelas forças israelenses, né? As forças israelenses, elas já dominaram toda a região aqui do corredor Filadélfia, que é esse corredor aqui, justamente na fronteira da faixa de Gaza com o Egito, e lógico, tem feito vários testes, várias avaliações, porque, gente, esses túneis, eles não ficam abertos, eles ficam fechados, evidentemente, né?
quando os terroristas querem usar os túneis, eles descavam uma parte, usam o túnel e depois tampam de novo. Então não é tão fácil assim você localizar esses túneis, né? Embora Israel já tenha dominado essa região aqui há algum tempo, só agora identificaram esse túnel massivo, um túnel que dá para passar com um caminhão aqui dentro, certamente carro dá para passar também, e atravessa entre o território de Gaza e o Egito, né? Dá para ver aqui que é uma construção toda reforçada, com um monte de... Não é trivial você fazer aqui uma laje de 3 metros de largura, né? Ou seja, foi uma coisa trabalhosa para fazer isso daqui. Eles prepararam esse túnel, certamente era usado para contrabando ali. E o ponto que os israelenses estão colocando, que é o maior ponto, é como é que o Egito não sabia disso? É lógico que o Egito sabia disso, né? Porque isso, no lado de Israel, Israel não tinha como saber, porque isso foi dentro da faixa de Gaza. Dentro da faixa de Gaza eles não têm como fazer essa vigilância, mas um túnel deste tamanho, não tem como você esconder a saída dele numa casa, né? A saída tem que ser em algum lugar maior, né? Então tem aqui a imagem aqui, ó, mostrando aqui a entrada do túnel próximo de um minarete aqui, alguma estrutura religiosa aqui, e entrando aqui o túnel. Isso daqui é o lado de Gaza, né? É lógico, né? Os israelenses têm que ver ainda o lado lá do Egito, mas está na cara que isso daqui vai chegar no Egito. Mas é claro que o Egito sabia disso daqui, né? Não tinha como não saber, né? Tem aqui mais imagens aqui mostrando um carro, dá para passar um Jeep aqui fácil, aqui, se bobear dá para passar um caminhãozinho pequeno aqui nesse túnel. Realmente aqui, repara que Israel teve que quebrar o túnel para identificar ele, né? Ele ia mais coisa aqui para frente, teve que ser quebrado para verificar isso daqui. E aqui, ó, a cerca com o Egito, né? A fronteira com o Egito aparecendo aqui atrás, claramente um túnel que visava esse tipo de contrabando, né? O túnel está sendo investigado por engenheiros de combate e vai ser demolido em seguida. Dezenas de túneis foram identificados ali no corredor Filadélfia, inclusive pelo menos 25 túneis que cruzam em direção ao Egito. Ou seja, isso mostra a necessidade de Israel controlar o corredor Filadélfia mesmo, que é a pretensão de Israel depois dessa operação toda, continuar controlando isso daqui, né? E eles estão mostrando aqui as imagens aqui, sendo que essas duas últimas imagens aqui não são oficiais do exército israelense, são imagens que foram obtidas pelo Emmanuel Fabian, a partir provavelmente de soldados que forneceram para ele essas imagens. Não são imagens oficiais, justamente porque mostram o lado egípcio da coisa, tá? Isso aqui, ó, é a fronteira do lado egípcio, tá? Para mostrar que o túnel vaza do outro lado também, do lado egípcio. O governo israelense só publicou essas duas primeiras aqui que mostram o lado israelense, né, o lado de Gaza das coisas, né? Bom, o Israel fez um ataque contra uma escola em Sheikh Hadawan, em Gaza, na cidade de Gaza mesmo, justamente uma escola que era usada como quartel-general terrorista ali, e eliminaram 16 terroristas nesse processo, né? E também na cidade de Gaza, em Deir al-Balá, também foi atingido um local onde haviam vários terroristas por ali. O fogo está pegando fogo ali na região com muita força. Vários terroristas do Hamas foram eliminados com sucesso. Inclusive, existe a informação não confirmada que o Abu Obaida estaria nesse grupo de terroristas eliminados aqui nessa explosão em Deir al-Balá, que é um bairro lá da cidade de Gaza, né? É a mesma explosão aqui, e atingiram esse grupo terrorista lá. Ele estaria nisso daí. Não está confirmada ainda a morte dele, né? Mas seria uma ótima notícia também. Ele é um porta-voz do Hamas, teria sido morto em Israel com um ataque aéreo ali naquela região, né? Bom, além disso, teve vários ataques aéreos aqui em Gaza, teve ataque aéreo também lá na região de Tulkarem, ali na Cisjordânia. Então também em Tulkarem aqui terroristas foram alvejados também. Mas o principal ponto ontem foi justamente o ataque dos foguetes do Hezbollah contra o norte de Israel, né? O Hezbollah lançou cerca de 50 foguetes a partir do Líbano contra a Galileia. Ali tem várias imagens aqui mostrando os foguetes sendo interceptados pelo Iron Dome ali na região. Tem aqui imagens, ó, deixa eu tocar aqui para vocês.
ou seja, um enorme ataque ali, né? Mas não está claro se isso daqui já é alguma retaliação de algum tipo do Hezbollah. Não teve nenhum, se for o caso, falhou completamente, porque não teve nenhum ferido, nenhum morto, não teve nenhum prejuízo significativo, né? Mais uma vez o Iron Dome conseguiu proteger essa região ali no norte, né? Ontem a gente falou sobre um ataque direcionado israelense contra um carro. Aparentemente o eliminado foi esse terrorista do Hezbollah, o Hassan Karim. A morte do terrorista foi confirmada pelo Hezbollah, né? Bom, o Gallant, que é o ministro da Defesa de Israel, falou sobre a revisão que ele fez da preparação de Israel para um ataque iraniano, né, tanto ofensivo quanto defensivamente, e segundo ele estamos bem preparados, tanto na terra quanto no ar. De qualquer forma, é importante o pessoal prestar atenção, porque, né, é sempre arriscado esse tipo de coisa, levar a sério alarmes antiaéreos e coisa e tal. E, lógico, eles imaginam que a guerra com o Hezbollah já começou, né? Ou seja, a invasão do sul do Líbano é algo inevitável, né? Alguns canais pró-iranianos, né, pró-Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, estão dizendo que o ataque que vai ser feito pelo Irã contra Israel será diferente da Operação Promessa de Sadiq, né? A Operação Promessa de Sadiq foi aquele ataque do Irã contra Israel lá em abril, em que foram mais de 300 drones, mísseis e coisa e tal, mas a verdade é que não atingiu nada, atingiu Israel, né? Teve alguns casos de mísseis que atingiram, que causaram algum ferimento, teve uma menina que foi ferida, mas fora isso, nenhum prejuízo foi registrado, né? Então, eles dizem que agora vai ser diferente, será um ataque em vários estágios, consistindo de uma série de escaramuças, né, uma série de briguinhas ali ao longo de um período de 3 dias. Né? Vai ser isso ou não vai ser isso? Não sabemos. Né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Né? Bom, mas eu não sei se está muito longe, não. Né? A gente tem tido vários sinais de que a coisa pode estar próxima a esse ataque iraniano. Né? Isso aqui, por exemplo, são áreas no Irã em que o GPS já está completamente maluco, não está funcionando mais, como em Kermanshah, que é uma área ali no oeste do Irã, de onde o Irã pode lançar foguetes contra Israel. Então o GPS já está maluco ali. Também em Israel já tem vários problemas com o GPS. Essa região aqui em vermelho mostra justamente os locais em que tem desvio do GPS, ou seja, já está havendo uma grande falha de GPS aí nessa região. Isso tipicamente indica preparação para ataque, tá? Muitos mísseis são direcionados pelo GPS, então, do ponto de vista defensivo, é interessante você perturbar o GPS na região para evitar um ataque, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade por aqui. Infelizmente temos uma novidade muito ruim, houve um ataque terrorista com 2 mortos e 3 feridos, um ataque a facas, em Holon, próximo de Tel Aviv, aqui no centro de Israel, muito triste isso, nessa região aqui, Holon. Aqui está a imagem do pessoal atacado ali na região, realmente um absurdo. Parece que o terrorista foi eliminado na terceira tentativa dele, né? Muito triste isso, né? Bom, vários relatórios dizem que aviões russos estão transportando armas pesadas para o Irã, né? Ou seja, como o pessoal está dizendo aqui, que a Rússia escolheu um lado, né? O Irã está até todo orgulhoso aqui, dizendo que a Rússia escolheu um lado, como se fosse uma grande novidade isso daí. A gente vem falando desde o início dessa guerra de Israel, que é óbvio que a Rússia está por trás disso, né? É óbvio que a Rússia está por trás dos ataques do Hamas, do Hezbollah, como um aliado do Irã, né? Mais um motivo aí para o pessoal que ainda acha que a Rússia é conservadora, de direita, a favor dos valores cristãos e coisa e tal. Vocês têm que prestar atenção no que está acontecendo. A Rússia é terrorista, não tem nada de positivo na Rússia, é um país que agrediu um outro país pacífico ao lado, a Ucrânia, e agora está ajudando o Irã no ataque contra Israel, né? Até onde vai isso? Vamos ver. Bom, os Houthis derrubaram um MK-9 americano ali na região do Iêmen, né? Mais um drone americano derrubado. Esses drones são caros e é impressionante como é que os Houthis conseguem derrubar esses drones. Eles têm capacidades antiaéreas significativas, né? Fica mais impressionante ainda você lembrar que Israel foi lá e fez o que quis com o porto de Hodeidá deles e não sofreu nada, né? Os americanos têm menos sorte por lá, pelo visto.
Hoje faz 4 anos que houve uma das maiores explosões não nucleares registradas no planeta Terra, né? Foi 1.100 toneladas de explosivos que estavam no porto de Beirute e que explodiram devido a um incêndio. Isso foi visto na época, né? Era fertilizante que estava abandonado ali, coisa e tal. Mas não tenha dúvida que tinha alguém por trás de manter esse fertilizante abandonado ali, provavelmente porque estava usando ele parcialmente para fazer bombas, para fazer foguetes e outras coisas, né? Ou seja, é muita ilusão achar que foi simplesmente um erro do pessoal de Beirute de deixar o fertilizante parado ali, né? Todo mundo sabe que fertilizante é explosivo, esse tipo de fertilizante é explosivo. Foi mais uma tragédia causada pelo Hezbollah, e agora o Hezbollah está jogando de novo o Líbano numa guerra que o Líbano não tem como vencer, né? Bom, as embaixadas ocidentais todas estão pedindo aos cidadãos para abandonarem o Líbano o mais rápido possível. Eu repito também esse apelo, é muito perigoso o Líbano neste momento. E bom, infelizmente aconteceu um fenômeno na internet aqui no Brasil muito triste, né? Muitos brasileiros da extrema esquerda, né? A galerinha da extrema esquerda, que é uma pequena minoria aqui no Brasil, mas uma minoria que grita muito, né? Eles usaram a vitória da Bia Souza, que ganhou a medalha de ouro contra uma atleta israelense, para dizer que foi uma vitória da Palestina, uma vitória contra Israel. Fizeram um monte de memes aqui, dizendo que me diga onde está a Bibi Netanyahu, não sei o que lá. O pessoal no Brasil comemorando a vitória da Bia Souza como se fosse uma vitória contra Israel e coisa e tal. E, enfim, o pessoal aqui, ó, Bia Souza não reconhece Israel como Estado legítimo e coisa e tal. Gente, isso é meme, tá? Não, a Bia Souza não falou nada dessas coisas, ao contrário. Aqui, ó, isso aqui é outro, derrube o sionismo, né? É o pessoal da extrema esquerda aqui do Brasil querendo falar uma coisa. A Bia Souza, ao contrário, cumprimentou a atleta de Israel, a Hers Hashiko, que é a atleta de Israel, que lutou com ela. Se cumprimentaram, né? Não teve nada, são atletas, estavam disputando uma competição, ali não tinha nada de político e coisa e tal, não tinha nada de tentar crescer. Então isso é uma coisa importante, não tem nada de rivalidade da Bia Souza com Israel ou qualquer coisa que seja, é realmente a esquerda, a extrema esquerda brasileira falando essas besteiras, né? Bom, uma outra boa notícia para Israel foi a medalha de ouro no windsurf, né? Tom Helveny ganhou a medalha de ouro no windsurf, excelente notícia isso, e com isso Israel já está com 6 medalhas, né? Chega a ser engraçado o pessoal aqui da extrema esquerda no Brasil falando, não, porque ganhamos de Israel e não sei o que lá, e a verdade é que de todos os países árabes, parece que o Iraque ganhou uma medalha de bronze. Então tem uma medalha de bronze dos países árabes todos, Israel sozinho tem 6 medalhas aqui, inclusive medalha de ouro nessa competição, né? Mas isso daí eu não preciso falar para vocês sabem que esse pessoal da extrema esquerda é doente mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.